Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Pousada na Mão, Gestão Hoteleira na Prática. Hoje a gente vai falar dos prós e dos contras com relação à compra, à construção e o arrendamento de pousadas e hotéis. Então hoje esse conteúdo vai especial aí para quem está pensando em entrar no ramo da hotelaria, para quem sonha em entrar no ramo da hotelaria e gostaria de saber um pouco mais dos prós e dos contras em relação a essas três principais formas de você acessar esse mercado, né? Então falaremos hoje do que é interessante em cada modalidade de aquisição, os pontos negativos de cada modalidade de aquisição da sua pousada ou do seu hotel. E por fim, nós vamos falar do que eu fiz na prática. Tá? Então, bora lá, vamos conhecer um pouquinho sobre compra, construção e arrendamento de pousadas e hotéis, focado agora em quem sonha em ter sua pousada, e sonha em ter seu hotel e não sabe como entrar nesse mercado ou está na dúvida, né? Se compra, se constrói, se arrenda. Bora? Meu nome é Jason Vicentini, eu tenho 42 anos, sou empresário do ramo da hotelaria. Atualmente eu possuo uma pousada e um hotel no estado de Santa Catarina. O intuito desses vídeos é ajudar o ramo hoteleiro em geral a implantar melhores práticas de gestão em relação à qualidade dos nossos serviços e principalmente com relação à melhoria do desempenho, do resultado das nossas propriedades. A gente tem como missão principal aqui falar da hotelaria na prática, tá? Sem teorias mirabolantes, sem promessas fantásticas. Então, tudo que a gente for conversar aqui são coisas que eu implantei, que eu testei e que deram certo ou que deram errado nas minhas propriedades e que agora eu vou estar compartilhando com todos vocês. Bora? Quando a gente fala aí de entrar nesse ramo da hotelaria, né? Para quem já sonhou muito com isso, para quem sonha com isso daí, ou até mesmo para quem nunca pensou em empreender nesse ramo, o ponto de entrada geralmente ele é muito caro, né? Você tem que ter um investimento inicial muito alto para você conseguir entrar nesse mercado da hotelaria. Então, essa é uma barreira de entrada, o alto custo de investimento para você entrar no mercado da hotelaria. A gente vai tratar de três formas principais. Tem outras formas de entrar, através de sociedades, através de parcerias, através de gestão compartilhada de propriedades. Tem outras modalidades através da compra compartilhada, né? Quando você compra uma propriedade em várias pessoas e rateia ali aquela despesa daquela propriedade. Então, assim, existem várias formas de você trabalhar com hotelaria. Mas a gente vai tratar aqui do empresário que pensa em investir nisso daí, ou da pessoa que não é empresária ainda e que está pensando, vou me aposentar, gostaria de ter uma pousada lá num sítio, na praia. Ou simplesmente a pessoa, por exemplo, que já trabalha na área, que já. Eu conheço muita gente que é gerente, que administra pousadas e hotéis e administra muito bem, mas que são colaboradores dessas propriedades, né? E que sonham em ter a sua própria propriedade. Então, começando a falar da construção, né? A construção de uma pousada ele é um sonho para muita gente, tá? E geralmente esse sonho ele está linkado com as vontades da pessoa em relação ao lazer dela, tá? Então, muitas vezes a pessoa gosta muito de viajar, né? A meu exemplo, eu gosto muito de viajar, eu conheço o Brasil inteiro e conheço algumas partes do mundo viajando, tá? Viajei muito mais a trabalho do que como turista.
Mas agora, aí, depois de uma certa etapa da minha vida, eu agora só viajo praticamente turistando, né? Então, assim, as pessoas, todo mundo gosta de viajar, né? Aquele que diz que não gosta de viajar, costumo dizer que é porque ele não fez uma viagem boa, sei lá, ele teve uma experiência ruim, mas assim, todo mundo gosta de viajar, de conhecer novos lugares, novas culturas, experimentar novas sensações. E aí as pessoas, pô, eu gosto muito de viajar, gosto muito lá daquela região, gosto muito de Paraty. Todo ano, há 10 anos, eu passo minhas férias em Paraty, então quando eu me aposentar, eu vou comprar um imóvel lá em Paraty, um terreno, e vou construir uma pousada para mim e vou morar lá em Paraty. Então, assim, é muito comum que exista esse sonho nas pessoas, e isso é muito legal. Muitas pousadas mesmo se originam desse caminho, tá? Das pessoas gostarem muito de uma região e das pessoas decidirem mudar de vida, seja por uma aposentadoria de um emprego de longa data, seja por um investimento imobiliário, seja por uma herança que receberam. Então, assim, não importa de onde vem o dinheiro, não importa, mas o que importa é que muitas pousadas se originam dessa maneira. O ponto positivo disso daí é porque com certeza a pessoa vai investir numa coisa que gosta, então assim, ela já gosta daquilo lá. Eu gosto de Paraty. Estou usando aqui Paraty porque é uma cidade maravilhosa, tá? Conheço, já me hospedei bastante lá em Paraty. Mas assim, claro, tem muitas outras cidades maravilhosas aí, veio na cabeça esse exemplo. Então a pessoa sonha em ter lá uma pousada em Paraty, sonha em morar em Paraty, ter a qualidade de vida de morar lá na beira do mar e tudo mais. Então ela vai lá, juntou um dinheirinho e tal, comprou o imóvel e começa a construir a sua pousada com toda a paixão, com aquele brilho no olhar. E ela bota o amor, o coração dela em todos os detalhes, constrói tudo do jeito que ela sempre sonhou. Ela vai lá, une todas as experiências que ela teve visitando nas viagens dela, ela une para botar tudo na pousada dela. E ela quer aquilo ali de coração aberto, ela quer que aquilo ali seja maravilhoso, né? Só tem um problema nesse ponto aí, tá? É que a pessoa não estudou o mercado dela. Ela foi realizar um desejo. Ela tinha o desejo de ter uma pousada, ela tinha o desejo de morar em Paraty, mas ela não foi a fundo e fez um plano de negócios. Ela não foi a fundo e estudou o público dela, quem é o público dela. Porque na mesma cidade, tá, você tem públicos distintos. Ah, não, Jason, Paraty é assim, é assado. Tipo que nem aqui em Santa Catarina, posso usar o exemplo, né? Nós temos algumas regiões, por exemplo, que são regiões mais do surf, tem regiões que são regiões mais da pesca, regiões que são regiões mais do esporte náutico. Então, até mesmo aqui na minha região, por exemplo, a gente tem aqui na nossa cidade o badalado Caixa d'Aço, que é onde se reúnem lanchas e iates dos ricos e famosos do Brasil todo. Então aqui a gente tem essa particularidade da nossa região. Então cada região tem uma particularidade. E muitas vezes a pessoa ela nem gosta da particularidade daquela região. Ela gosta da região, mas ela, por exemplo, não gosta de lancha. Tá? Então ela construiu a pousada dela sem pensar no cara que gosta de lancha, que gosta de jet ski. O problema é que daí ela foi lá, ela construiu a pousada dela, toda bonita, toda linda, do jeito que ela queria, do jeito que ela sonhava, ela colocou tudo que ela sonhava dentro daquela pousada dela ali. Quando ela abre a pousada, depois de 1 ano, 2 anos, ela não consegue um resultado financeiro legal operando a pousada dela. E ela começa a se pensar por quê? O que eu fiz de errado? Poxa, eu me aposentei, eu realizei meu sonho, agora eu moro aqui na praia, mas pô, não está dando dinheiro, eu estou tendo que tirar dinheiro do bolso para manter o meu sonho. Ou eu tenho um estresse muito grande porque eu estou gastando dinheiro com marketing, eu estou correndo atrás de soluções mirabolantes, das fórmulas mágicas do triplique aqui, duplique ali, e não estou conseguindo ter resultado. Mas na verdade o resultado que ela não está tendo porque ela errou lá na essência, no embrião do negócio dela. Ela não pensou para quem que ela ia vender aquela pousada, qual é o público que ela ia vender. Então assim, para dar um exemplo mais grosseiro que tem, sabe? Por exemplo, você construir uma pousada na beira da praia da Joaquina, que é uma praia de surf, uma praia que é frequentada por surfistas, com o mar super agitado, um vento constante, e você querer vender aquela hospedagem ali, concentrar o teu trabalho em cima de famílias com filhos com menos de 10 anos de idade.
sabe? Você não vai conseguir convencê-los a enfrentar as diferenças que tem ali. Essa pessoa que está com um filho de 10 anos de idade e tal, ela quer uma praia calma, sem vento, com areia limpa, com uma faixa de areia grande, com um mar muito calmo, muito sossegado, porque o foco dela é o filho, tá? Então, assim, claro, gente, vamos lá, não vamos generalizar tudo. Tem alguém que já pode dizer, mas tem surfista que tem filho. Sim, mas daí o público não é o filho, é o surfista, tá? Então você tem que escolher um público generalista. Você tem que pegar e dizer assim, ó, como é que eu vou agradar esse meu público? É um público de surfistas? Eu tenho que ter uma pousada que atenda os surfistas. Eu tenho que ter lugar para ele guardar a prancha. E são detalhes que você tem que pensar. Você tem que se colocar no lugar do surfista e pensar o que ele vai gostar na tua pousada, tá? Eu não sou surfista, eu nunca surfei. Mas vamos dizer assim, ó, de bate pronto, o que eu posso pensar? A entrada da garagem tem que ter uma certa altura, porque geralmente o surfista chega com o carro com a prancha em cima, né? O quarto tem que ter acesso para a pessoa entrar molhada, porque geralmente o surfista entra com aquelas roupas de neoprene, aquilo é molhado e tal. Eu tenho que ter uma área de chuveiro externa legal para essa pessoa chegar e tomar um banho de água doce ali no externo. Tá? A decoração tem que ser uma decoração mais despojada. Então, foca aquilo ali no público. Então, o que muitas vezes as pessoas erram ao construir uma pousada através desse sonho de ter uma pousada, de querer morar na pousada, de se aposentar, de viver da pousada ali tranquilo na beira do mar, é que a pessoa faz o que ela acha que é o legal para ela, o que ela acha que é o interessante para ela. E isso é válido, tá? Porque se você experimentou, você gostou, a chance de você convencer outras pessoas a provar aquilo ali é maior. Mas você tem que cuidar para você não se perder, né, no objetivo, no quem é o teu público-alvo, quem é o teu cliente. E daí o que acontece geralmente é isso aí, a pessoa bota a pousada dela, aí a pessoa, sei lá, ela saiu lá do emprego dela, se aposentou, vou morar aqui na praia, nessa praia que eu frequentei minha vida toda com os meus filhos e tal, gosto muito daqui, coloquei a pousada. Mas aquela praia ali que há 20 anos atrás ela frequentava com os filhos, mudou. Tá? O turismo ali migrou para um outro tipo de turismo. Aqui onde eu estou não tinha turismo náutico há 20 anos atrás. Eu frequentava essa praia aqui, há 20 anos atrás eu já era... eu já não era mais criança, fazia um bom tempo. Mas lá na década de 90, quando eu tinha 10, 11, 12 anos de idade, eu vinha nessa praia aqui com os meus pais. Tá? E era muito diferente, a praia era muito diferente mesmo, o público era outro, a estrutura do lugar era outra, né? Então eu não posso querer trazer as minhas lembranças lá de 30 anos atrás e querer achar que agora vai ser tudo igual e pronto, tá? Isso é a causa de muitas pousadas estarem à venda no Brasil. Tá? Eu arrisco a dizer que a maioria das pousadas que estão à venda, elas não estão à venda por questões financeiras. Tá? Tem muita questão financeira? Tem. Mas a maioria está à venda porque os donos não conseguiram se encaixar no ritmo de ter uma pousada. Tá? A pousada não tem o resultado que eles esperavam que tivesse porque ela não está posicionada da forma correta no mercado. Então, na construção, você tem um alto risco, por quê? Porque você tem um alto investimento, você investe muito, compra terreno, constrói, né? Então você tem um alto investimento para construir, você tem, junto com o alto investimento, um alto risco. Sempre que você investe muito em alguma coisa, você tem um alto risco, né? Você aumenta o risco conforme o valor do investimento. Isso é lógica. Você tem um prazo de operação estendido para você começar a operar a tua pousada. Do momento que você compra o terreno até você abrir a pousada, isso pode levar anos. Tá? Dependendo da região, pode levar anos, porque você vai lá, tipo... às vezes você depende não só de, não, mas eu tenho dinheiro, vou contratar uma empreiteira e em 3 meses a obra está pronta. Mas você tem toda a parte de legislação ambiental, dependendo da área que você tem que aprovar a tua atividade, a legislação sanitária, muitas vezes, aqui, por exemplo, aqui na nossa região, a legislação sanitária é muito pesada. Tá? Então, para você conseguir uma licença sanitária para ter uma pousada, é chatinho, dá para fazer, dá, claro, se você fizer tudo certo, você vai ter a licença, mas demora, é um processo demorado aqui nos órgãos, né? Então, o prazo onde você dá o pontapé inicial e até você chegar na operação dela é um prazo estendido. Então, resumindo, na construção, o ponto positivo é que você pode fazer do jeito que você quer, do jeito que você sonhou, tá? A sua pousada do zero. Esse é o principal ponto positivo da construção. O principal ponto negativo da construção
é o alto investimento e o alto risco. Tá? Então esse seria o principal ponto negativo dela. Mas se você está com o dinheiro sobrando, então o risco acaba diminuindo. Ah, não, vou botar esse dinheiro aqui, se não der certo, estou de boa. Tem gente que é assim, né? Eu não sou, mas tem gente que é assim, tem gente que está nesse patamar, né? Então, claro, o que aquele valor de investimento representa na sua vida vai ser equivalente ao risco, né? É aquela história. Para mim, jogar 10 reais fora é um risco. Né? E para outras pessoas, jogar 10 reais fora não é risco nenhum. Então, essa comparação a gente não tem como fazer. O outro principal ponto negativo das pousadas, de construir a pousada, ele só vai acontecer se não for bem planejado, que é o que eu falei ali. Tá? O ponto negativo é que as pessoas caem nessa armadilha de construir as suas pousadas para elas mesmas. Para elas mesmas. E daí quando chega na hora de fazer a estratégia de marketing, de atingir o público que ela quer, ela não sabe ainda nem qual é o público que ela quer, então ela tem essa dificuldade na construção. Para compra, é uma coisa mais resumida, é muito mais fácil. Tá? Porque a compra você vai adquirir uma propriedade pronta. Você vai ter lá seus critérios, né? Então, eu quero ter uma pousada no litoral do Espírito Santo. Então, você vai começar a procurar uma pousada no litoral do Espírito Santo, você vai achar gostei dessa daqui, você vai analisar ela, tal, boa, fechou o preço, gostaram, vou comprar essa pousada, né? Então, a exemplo da construção, a compra ela também tem um alto investimento e também tem um alto risco, né? A vantagem da compra é que, ao contrário da construção, a compra você vai ter um histórico de operação daquela pousada. Tá? Você vai conseguir saber quanto tempo ela existe, qual era a nota dela nas plataformas, como é que você vai, né, descobrir mais ou menos como é que era o movimento dela, como é que o mercado recebia essa pousada, o que o mercado falava que tinha que melhorar, para você já saber que se você comprar você vai ter que melhorar aquilo ali. Então você tem um histórico, você tem informações que te ajudam a tomar a decisão na compra dessa pousada. Ao contrário da construção, a compra te dá um prazo de operação muito baixo. O tempo de você comprar e botar ela a funcionar é muito rápido. Dependendo da propriedade que você compra, é instantâneo, você já compra ela operando. Outras você tem que comprar e às vezes leva 2, 3 meses para fazer uma pequena reforma, umas pequenas adequações que tem que ter ali. Mas você encurta bastante o prazo de início da operação. Então, se a gente for pensar estritamente, na minha opinião, se a gente for pensar estritamente no negócio, não é a realização de um sonho, não é morar onde eu sempre sonhei morar. No negócio, tá? A compra ela é mais interessante. Como investidor, comprar uma pousada em operação é mais interessante do que você construir uma pousada do zero. Certo? Mas você continua tendo um risco grande, você continua tendo um investimento muito grande naquela compra ali, e você tem como pontos negativos principais, além do alto risco e do alto investimento, a possibilidade de você comprar errado, comprar um ponto que não tem mais salvação. Tá? Eu acho muito difícil ponto de pousada ou de hotel que não tem salvação. Tá? Eu acho que é muito difícil acontecer, mas pode acontecer. Porque a gente está falando aqui, eu estou usando exemplos de praia, de litoral e tudo mais, até porque, como eu falo para vocês, a minha ideia é fazer na prática e eu tenho uma pousada no litoral. Mas eu posso dar um exemplo para vocês de uma pousada que não é de turismo, tá? Uma pousada que ela é mais voltada para os negócios, para o público de trabalho, para o público de trabalhadores. Então nós temos uma cidade aqui perto, tá? que se chama Antônio Carlos, e né, lá nessa cidade se instalou uma grande indústria. E a cidade era uma cidade pequena, não tinha estrutura hoteleira. Então, junto com aquela indústria, abriram algumas pousadinhas. Pessoal que já tinha uma casa grande, reformou, colocou lá uns quartos, outras construíram uma pousadinha, né? E fizeram em volta dessa indústria, cresceu esse ramo de hospedagem por volta da indústria, né? Então, de repente, você vai lá e compra uma pousada daquela lá e ela não tem mais salvação. Por quê? Porque essas pousadas, elas geralmente têm que ter um relacionamento muito bom com aquela indústria. Porque geralmente é a indústria que contrata a pousada para colocar seus funcionários lá, alguma coisa assim. Então, por algum motivo, aquela pousada ali, ela se indispôs com aquela indústria e aquela indústria ela não está mais precisando daquela pousada. Então, mesmo que você vá lá, troque de dono, mudou a gerência e coisa e tal, às vezes ela não tem mais salvação porque algum problema de relacionamento teve ali.
Isso é uma coisa que é muito variável, né? Você vai dizer, já, isso é um exemplo muito raso, porque, pô, né, depende da capacidade de negociação de quem vai assumir aquela pousada, né? Mas e se aquela empresa fechar? Se aquela grande indústria decidir mudar de cidade, ou ela falir, ou alguma coisa assim? É um ponto sem salvação. Você não vai conseguir salvar uma pousada que fica no lado de uma indústria que não existe mais. Então são, né, só exemplos mesmo para ilustrar para vocês que na compra, você sabendo comprar aquela pousada, você sabendo escolher o local e fazendo um estudo cuidadoso, você diminui muito o risco. Mas os pontos negativos são basicamente esse, tá? O alto risco, né, e a possibilidade de você comprar um ponto que já está muito queimado ou alguma coisa nesse sentido. Tá? A gente poderia, alguém poderia falar para mim, ah, tu pode comprar alguma coisa escondida, por exemplo, processo judicial sobre a pousada, problemas de manutenção crônicos, tá? Eu já analisei uma pousada uma vez que ela não tinha água, ela tinha dificuldade para conseguir água doce. Então o proprietário já tinha escavado o poço artesiano, mas o poço artesiano não estava funcionando da forma correta, não tinha capacidade de entrega de água que precisava e tudo mais. Então assim, ó, a pousada era linda, maravilhosa. Só que como é que eu vou ter uma pousada onde o meu hóspede não pode tomar um banho porque eu não tenho água doce para ele tomar banho? Tá? Então tem essas questões que você tem que cuidar na hora de adquirir uma pousada, tá? E principalmente você tem que estudar o seguinte, o motivo da venda dela. O vendedor nunca vai te dizer o motivo real se o motivo real for muito negativo. Ah, eu estou vendendo a minha pousada porque não tem água. Né? Ele vai te dizer, eu estou vendendo porque eu quero mudar de ramo, eu estou vendendo porque eu quero mudar de país, eu estou vendendo porque eu não quero mais trabalhar, eu quero me aposentar. Geralmente vai ter assim N motivos para venda, né? Mas você tem que investigar com cuidado, buscar as informações com muito cuidado antes de comprar uma pousada, justamente porque o investimento é muito grande. Mas vamos para o arrendamento. Arrendamento é um termo que as pessoas não costumam, não é um termo muito usual, né? Arrendamento de propriedades, tá? Então, rapidamente vou explicar para vocês o que é o arrendamento. Nada mais é do que o aluguel de uma propriedade, né? E a gente muda esse termo, em vez de chamar aluguel, a gente chama de arrendamento, porque o aluguel ele prevê o aluguel daquele local para você utilizar aquele local para sua moradia ou para você colocar o seu comércio, alguma coisa nesse sentido. E o arrendamento não, o arrendamento ele aborda você alugar o negócio, a operação em si, né? Então, para tentar dar um exemplo mais simples, você aluga uma sala para montar uma farmácia, né? Agora, se essa sala já tem uma farmácia operando lá, você pode arrendar a farmácia, né? E assumir toda a operação daquela farmácia ali. Então, o arrendamento nada mais é do que isso aí. Você arrendar uma pousada, você aluga ela e toda a operação dela, todos os equipamentos, móveis, aluga tudo que tem nela ali e você continua administrando aquela pousada para buscar lucro através desse método de aquisição de pousadas. Tá? Esse é o método que eu escolhi para empreender no ramo de hotelaria. Então, tanto a minha pousada quanto o meu hotel são arrendados já há muitos anos. E a ideia de eu produzir esses vídeos basicamente surgiu daí, das dificuldades que eu tive em localizar essas propriedades, da dificuldade que eu tive de abordar os donos, da dificuldade que eu tive de conseguir, de conquistar, eu falo até conquista, eu conquistei essas duas propriedades através do arrendamento. Eu já vou direto para o ponto positivo principal dessa modalidade, tá? Baixíssimo investimento, se for comparado com os outros, é insignificante. Tá? A gente está falando assim de uma ordem para vocês terem uma comparação. Nós estamos falando aí de uma ordem de, se for para uma compra, vamos falar de 1 milhão, se for para um arrendamento, vamos falar de 10 mil. Tá? Esses valores não estou dizendo que são valores de pousada, tá, pessoal? Só para um exemplo mesmo, a comparação, assim, a diferença de valor de investimento ela é gigantesca. Tá? Óbvio que se você tem o dinheiro para comprar, você tem o dinheiro para construir, você não vai nem pensar em arrendar, né? Você vai, pô, para que eu vou pagar arrendamento para o dono se eu posso construir a minha, investir ali? Isso é um papo um pouco mais delicado, mas eu quero dizer para vocês assim, para você que pensa em entrar no ramo da hotelaria, que sonha em entrar no ramo da hotelaria através da sua pousada ou através do seu hotel, o arrendamento ele pode ser uma coisa muito atrativa porque ele vai ser o teu test drive. Tá?
Por mais que você já tenha o dinheiro para investir, pensa o seguinte, quando você vai comprar um carro, você foi lá na concessionária e viu um carro lá de 200 mil reais, você quer comprar aquele carro, você acorda de manhã, pega o dinheiro, vai para a concessionária e compra o carro? Ou você estuda esse carro bastante tempo antes, você pede informações para o vendedor, você busca informações na internet, você pergunta se algum amigo seu tem um carro igual, o que ele acha daquele carro. Você quer fazer um test drive, você quer andar com ele, quer dirigir ele, quer sentir aquele carro ali. Então assim, você faz várias investigações antes de tomar a decisão de comprar o carro, né? Uma pousada arrendada, ela pode servir como um test drive. Tá? Para mim não foi um test drive, para mim eu queria muito empreender, estudei bastante e queria empreender nesse ramo e queria realmente empreender através do arrendamento. Tá? Então assim, um ponto positivo principal é o baixo custo para você entrar. Então eu digo para você o seguinte, qualquer pessoa que está vendo esse vídeo agora pode realizar o sonho de ter sua pousada, qualquer um. Ah, Jason, mas eu não tenho nem emprego hoje, eu não tenho nem dinheiro no meu bolso. Você consegue, tá? Te organiza, me segue aí que a gente vai falar vários passinhos que você consegue para desbloquear esse tabu que as pessoas têm de que para ser dono de pousada, para ser dono de hotel, você precisa ser rico, você precisa ter muito dinheiro. Tá? Não, você consegue hoje, quem está me ouvindo aí, eu falo com certeza para vocês, mesmo você que está desempregado, que não está meio que sem perspectiva, mas que sempre sonhou em ter e tal, segue ali que você vai ver que assim, tem um passo a passo muito fácil de seguir, que você vai conseguir ter a sua pousada. Agora, presta atenção, né? Você não vai querer ter uma pousada lá em Ilhéus, de frente para o mar, com 20 chalés, com hidromassagem e tudo mais, né? A gente tem que tratar de realidade. Você vai conseguir entrar no ramo? Vai. Começa devagar, né? Começa pequeno e depois você vai se estruturando, vai testando, vai fazendo o test drive desse ramo e você consegue ir se expandindo, né? Tá? O ponto negativo principal do arrendamento é que você tem um sócio oculto. Tá? Eu digo sócio oculto por quê? Porque o proprietário, quando você aluga um apartamento, por exemplo, a tua obrigação é manter o apartamento e pagar o aluguel em dia. Fora isso aí, dentro do apartamento, você faz o que você quer. Agora, quando você arrenda um negócio, você adquire um sócio oculto, porque o dono daquela propriedade, ele não é só dono da propriedade, é a pessoa que administrava aquela propriedade ali antes. Então, ela tem os conceitos dela sobre como é administrar uma pousada, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. E até pelo amor que ele tem por aquela propriedade, afinal aquilo ali já foi o sonho dele por muito tempo, aquilo ali é o filho dele, né? E ele está vendendo ela ou está alugando ela por algum motivo, geralmente de força maior, tá? Então, essa pessoa ela vai querer participar da sua vida, ela vai querer participar junto contigo da operação e você vai ter que ter muito bom senso e vai ter que saber administrar muito bem esse relacionamento, tá? Para que isso não azede, para que isso não te traga dor de cabeça, não te traga prejuízos, vamos dizer assim, tanto emocionais quanto financeiros. Tá? Eu, graças a Deus, tenho uma relação muito sadia com os proprietários das duas propriedades que eu tenho arrendadas, já tenho muitos anos arrendado, nunca tive problema, mas isso depende muito também de você ter uma estratégia, de você pensar como que você vai lidar com aquele proprietário e de você entender esses detalhezinhos, sabe? Você tem que saber entender o que tipo de coisa você está fazendo e se adequar àquele tipo de negócio ali. Tá? Então, um arrendamento é diferente de aluguel, é diferente de compra, é diferente de construção. Então, você vai ter que saber que se você vai arrendar, você tem um baixíssimo investimento, mas você vai ter que ter esse sócio oculto ali que vai querer participar, dando, como os outros, pitacos na tua administração, né? E tem que saber lidar com isso aí. O outro ponto negativo é que geralmente as pousadas que estão à disposição para arrendar, que estão à disposição para venda, são propriedades que já foram sugadas, costumo dizer. Tá? Se ela está à venda, se ela está para arrendar, algum motivo tem, e esse motivo pode ser diverso, tá? Pode ser um motivo financeiro, o dono não conseguiu mais administrar, não conseguiu dinheiro para tocar, pode ser um motivo pessoal, o dono se divorciou da sua companheira e essa pousada ficou disponível no mercado por uma questão de divisão de bens.
Pode ser uma questão de foi feito um financiamento bancário sobre essa propriedade que se tornou inviável e o banco tomou essa propriedade e está leiloando, está vendendo. Tem N motivos para uma propriedade estar disponível, né? Mas o grande medo é isso aí. Como é que está a manutenção? Como é que está o estado dessa pousada, desse hotel? Quanto que você vai ter que investir para assumir essa operação, deixar ela operando da forma correta, né? Eu também analisei muito isso aí e tanto a minha pousada quanto o meu hotel, quando eu arrendei eles e continuei administrando sem investimento inicial. Tá? Então já no primeiro mês de operação da minha pousada, já no primeiro mês de operação do meu hotel, eu já tinha que pagar o arrendamento, né, para os proprietários, eu já paguei com o faturamento da propriedade. Né? Eu não precisei tirar dinheiro do bolso para pagar. Agora, se você pegar uma propriedade que precisa de reformas, que precisa de melhorias, de ajustes, você tem que tomar cuidado, ver quanto tempo vai demorar para fazer aquilo ali, quanto você vai ter que investir naquilo ali. Isso significa que há uma pousada ruim? Não, muito pelo contrário. Você tem muitas oportunidades, até porque você muitas vezes consegue negociar o valor do arrendamento mais baixo. Né? Você vai chegar lá, a pousada está faltando, tem que trocar o piso de todos os quartos. Então você vai chegar lá, você vai conversar com o proprietário, tome cuidado, tá? Mais uma dica aqui, tá? Uma dica, nunca fale mal, nunca, jamais fale mal da propriedade de um dono, né, de pousada ou de hotel. Volto a dizer, aquela pousada e aquele hotel ali já foram o sonho do cara. Aquilo ali é o filho dele, ele botou toda a expectativa, todos os planos, sangue e suor para construir aquilo ali. Então se você quer destruir a chance de você conquistar aquela pousada ou aquele hotel ali, você chega lá desmerecendo o produto, desmerecendo a propriedade. Você chega lá, poxa, mas esse piso aqui é muito feio, tem que trocar tudo e tal. Cara, a pessoa pode até na hora não demonstrar, mas lá dentro do coração dela, você está machucando ela, tá? Então, não é dessa forma que você negocia preço de pousada e de hotel. A gente vai ver mais para frente, eu vou fazer vídeos dando passo a passo para vocês, como é que você chega, o que você fala, como é que você fala, o que você tem que dizer, o que você não pode dizer de forma alguma para o proprietário de uma pousada, de um hotel, para que você consiga convencê-lo a deixar que você entre dentro do sonho dele e administre o que já foi o sonho dele. Tá? Então você está falando muito mais de psicológico da pessoa do que simplesmente ir negociar uma compra de um sapato numa loja de sapatos. Tá? Então negociar preço, produto e preço é uma coisa. Agora, negociar a operação do sonho de outra pessoa, você assumir o sonho daquela outra pessoa ali, isso é muito mais emocional do que racional, do que financeiro. Tá? Então, aí é um segredo que eu peço para vocês cuidarem muito, muito mesmo, tá? Antes de abordarem um dono de pousada de hotel, porque senão você vai acabar se queimando, você vai fechar a tua porta para aquela propriedade ali e depois que você fechar, você não consegue mais abrir de forma alguma, tá, pessoal? Então, assim, para resumir, eu acho, na minha opinião, o arrendamento de pousadas e de hotéis, independente de quanto você tenha para investir no mercado, eu acho que é uma ótima opção para quem não conhece o mercado ainda, tá? Então, para você que é candidato a hoteleiro, o arrendamento é sim uma ótima oportunidade. Todavia é difícil achar. Você não vai lá no OLX e vai procurar pousadas para arrendar no Brasil. Se aparecerem 10 pousadas no Brasil inteiro, é muito. Tá? Então, aí é que estão as variáveis, foi aí que eu posso, nesse momento que eu posso ajudá-los com o que eu fiz de errado e com o que eu fiz que deu certo para conseguir arrendar essas minhas duas propriedades. Fechou, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês hoje a tirar suas dúvidas sobre compra, construção e arrendamento de propriedades. Essa parte do arrendamento, ela rende muitos comentários, ela rende muito raciocínio e é nessa questão do arrendamento de propriedades que eu vou me concentrar nos próximos vídeos, tá? Então me segue. Vamos junto, me manda, eu vou deixar aqui os meus contatos, as minhas redes sociais. A minha missão aqui é compartilhar com vocês as minhas experiências e absorver de vocês também as suas experiências. Então, por favor, fiquem à vontade, me mandem mensagem, me dê um oi lá, que a gente vai conversar, vamos bater um papo e eu fico à disposição para ajudá-los no que eu puder ajudá-los a conquistar o sonho da sua primeira pousada ou do seu primeiro hotel.
Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.